Pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a nossa quarta dica sobre hierarquia visual. E a hierarquia visual ela também pode ser tomada a partir da maneira como você coloca os elementos dentro desse sistema visual. Ou seja, como você organiza os elementos dentro do seu projeto. Ou seja, como você coloca, onde e como você coloca a caixa de texto, como você coloca uma forma, um quadrado, um retângulo, um círculo, como você coloca uma imagem. E uma das formas de se organizar para que você dê destaque a algo, que você destaque algo dentro desse sistema visual, é você mudando o ritmo que você está seguindo dentro desse sistema. Então vamos supor que você esteja seguindo com uma caixa de texto grande, com um texto corrido, e aí você deixa um espaço grande e daí você segue essa caixa de texto, uma outra caixa de texto, e aí entre essas duas caixas de texto você coloca uma frase de muita importância, ou sei lá, uma frase de um autor que seja muito importante, ou então uma frase que já tenha dentro dessa, que já esteja contida nesse conteúdo dessa caixa de texto que vai estar menor. Então você destaca essa parte dessa frase aí. E aí eu trouxe algumas situações que pode se aplicar. Uma que vem muito próxima que eu venho falando, que eu falei aqui, que é você tem uma caixa de texto seguindo, e aí você tem um espaço para uma outra caixa de texto que é semelhante a essa, e você tem um texto com uma outra cor, ele vai estar diagramado de uma maneira diferente, ele vai estar, aqui você tem um alinhamento, ele vai estar alinhado bem rente à margem aqui da página. Então ele tem essa quebra do ritmo. Então ele tem a quebra do ritmo tanto porque ele está numa tipografia num tamanho maior, ele está separado, não está no mesmo ritmo de entrelinhamento, então não tem a mesma linha, a mesma distância entre uma linha e outra, e ele está alinhado de uma maneira diferente a essas outras caixas de texto. Uma outra é a capa aqui. Então você tem várias formas, vamos dizer meio que jogadas, mas jogadas de uma maneira muito inteligente, muito bem pensada. E aí a mesma coisa acontece de você alinhar de uma maneira diferente o título. Então você começa o título aqui, depois alinha ele aqui, depois alinha ele aqui novamente, né? E aí você tem o alinhamento da terceira parte aqui e da segunda parte da hierarquia aqui. Então você tem um jogo de composição desses elementos. E o nosso último exemplo é um exemplo muito legal, porque ele se aplica, a primeira parte dele, as duas páginas dá para se aplicar muito bem à hierarquia. Então a primeira parte, ele faz muita referência ao nosso primeiro exemplo, o primeiro exemplo que a gente falou. Então você tem um texto corrido e você tem um espaço grande para vir uma outra caixa de texto semelhante à primeira, e você tem o destaque da página com uma cor diferente, alinhada, aí diferente do primeiro exemplo, alinhada junto com a caixa de texto, você tem essa frase aqui. E aí você tem a cor aqui também que dá essa segunda parte do elemento, mas como você em todo o livro tem essa sequência aqui nesse canto, então acaba que o seu foco vai estar mais aqui no conteúdo. E nessa segunda parte, que quebra um ritmo quando você olha nas duas páginas, então quando você abre a página espelhada, você abre as duas páginas, você tem o foco principal é nessa primeira parte. Com certeza, o primeiro ponto de atenção é aqui. E dentro dessa página, focando nela, mesmo tendo muitos elementos, tendo muitos círculos, o foco vai estar aqui, ó. Vai estar aqui no meio. Por quê? Porque eles estão chamando você, o seu olhar aqui para o meio. Então é você jogar, você vê que a composição, da forma como ela foi feita, ela joga o seu olho aqui para a parte central, onde está limpo e onde está o texto escrito pequenininho. Está muito menor do que esses círculos. Então você tem toda a composição chamando aqui para o meio. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até amanhã.